Boa tarde, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, estejam aí preparados para mais um dia de aula. Hoje nós iremos, a nossa aula de hoje será sobre o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação do continente europeu, o qual nós estamos estudando nesse capítulo. Então eu gostaria que neste momento todos pudessem aí acompanhar comigo a aula de hoje. Está lá na página 103, então é importante que todos estejam aí acompanhando a aula comigo. Então nós vamos falar um pouco, sobre a questão do relevo, a hidrografia, o clima e vegetação deste continente. Então nós iremos iniciar aqui na página 103 e vamos falar um pouco sobre esses temas. Então o relevo do continente europeu, ele é caracterizado por antagonismos que colocam lado a lado áreas baixas e elevadas cadeias de montanhas. As altitudes têm médias em torno de 400 metros. Então nós podemos perceber aqui que o continente europeu, sua formação do relevo, ela é de baixas e elevadas cadeias de montanhas, ou seja, áreas baixas e áreas elevadas, chegando a 400 metros de altitude. Então vocês podem observar aqui ao lado, aqui nós temos o ponto mais alto da Europa, que é o Monte Elbrus, na Rússia, cuja altitude é de 5.642 metros. E esse monte, o Monte Elbrus, está bem próximo à Ásia e foi um dia um gigantesco vulcão, esse aqui no qual vocês podem observar no livro de vocês, que dominou a região por milhões de anos. Ele é o ponto mais elevado da Europa. Ele só perde para o Monte Everest, que tem mais de 8.000 metros de altitude. Ele aqui chega a 5.642 metros de altitude. E como diz aqui no texto, que ele já foi um gigantesco vulcão. Hoje ele já está adormecido, mas ele já foi e ele dominou a região por milhares de anos. Então ele aqui dominou essa região próxima, ele fica próximo à Ásia, ele dominou por vários anos, milhões de anos, essa região. Hoje o vulcão ele está extinto, não causa mais perigo, mas a montanha majestosa, formada a partir da erosão de extinto extravulcão, reina como ponto culminante do velho continente. Então, como eu falei para vocês, ele é o ponto mais alto, ou seja, o ponto mais elevado do continente europeu. E no espaço europeu predomina o quê? As planícies, que são as áreas baixas, localizadas amplamente na região centro-oriental. Suas médias altimétricas não superam a 200 metros. E na sua superfície é cortada por diversos rios que, ao transbordar, contribuem para tornar extremamente fértil o solo dessa região pouco acidentada e que favorece uma prática agropecuária bastante produtiva. No caso aqui das planícies, ela chegando aqui, não supera a 200 metros, ou seja, aqui são as áreas mais baixas. E também, aqui como fala aqui, que ela é cortada por diversos rios, que são os rios, que nós vamos conhecer um pouquinho mais lá na frente, que são os rios importantes, deste continente. Por quê? Porque ele favorece, uma prática agropecuária bastante produtiva devido ao seu solo fértil. Na aula passada eu coloquei um vídeo onde falava um pouco sobre a importância desses rios, para a população do continente europeu. E nessa área, rios como o Danúbio são intensamente navegados, servindo como elo de quê? De comunicação, entre as pessoas, a circulação também de pessoas e mercadoria. Então ele vai servir, esse rio aqui, ele é navegável, e também serve de quê? De comunicação, elo de comunicação, a circulação de pessoas e também mercadoria.
Esse rio ele nasce na Alemanha e percorre a 2.860 quilômetros até desembocar no Mar Negro. Então esse rio aqui, o Rio Danúbio, também ele é um rio muito importante para o continente europeu. Aqui nós temos a Europa hidrográfica, né? A hidrografia, quer dizer, do continente europeu, aqui onde vai estar mostrando. Então vocês podem observar aí no livro de vocês. Aqui nós temos, né, os principais rios. Aqui nós temos o Sena, o Ródano, o Danúbio, né, o Volga, o Urai, que são os rios importantes para o continente europeu. Porque como a gente viu aqui, que ele vai servir tanto de elo, né, de comunicação, como circulação de pessoas e também de mercadorias. Então aqui a hidrografia da Europa é uma hidrografia riquíssima, questão dos rios. Então, na porção mediterrânea, localizada ao sul, encontra-se algumas das regiões mais elevadas do continente europeu e uma série de montanhas, como aqui nós temos os Pirineus, os Alpes, os Cárpatos e o Cáucaso. São os picos mais elevados, ou seja, as montanhas, né, mais elevadas desse continente. E também nessa região surgem rios importantes como o Ródano, aqui vocês podem localizar aí no mapa de vocês, aí do livro de vocês, o Ródano, né, que nasce nos Alpes suíços e desemboca no litoral mediterrâneo. Ele nasce nos Alpes, né, nas áreas elevadas, e desemboca no litoral mediterrâneo, na França. Sendo de difícil navegação, esse rio teve o seu leito estabilizado a partir de 1948, quando o governo francês iniciou a construção de uma série de barragens e canais com o intuito de facilitar a navegação. Então ele era de difícil navegação. Então o governo francês ele iniciou a construção de uma série de barragens nesse rio. Aqui também nós temos ao sul das imponentes áreas montanhosas, encontramos outras regiões bastante elevadas, denominadas de quê? Montanhas mediterrâneas, montes alpinos e também Alpes dináricos e Balcãs, que se estende sobre os territórios da Albânia, Sérvia, Bósnia, né, Croácia e Grécia. Essas áreas elevadas são o local de nascimento de rios como o Pó, que fica na Itália, eixo de circulação da região mais industrializada do país. Fato que torna suas águas poluídas, principalmente com detritos industriais. Então, ele é um rio super utilizado, né, e industrializado do país, e por isso, né, as suas águas poluídas, principalmente com detritos industriais, porque fica próxima a áreas industriais. Aqui na foto ao lado nós temos aqui a imagem desse rio e a gente vê aqui, ó, muita poluição, aqui poluição do rio Pó, que fica na Itália. Então nós podemos perceber que a hidrografia, né, da Europa, elas são rios muito importantes porque são áreas férteis onde as pessoas praticam agricultura. E na porção norte da Europa, as altitudes relativamente baixas possibilitam que uma hidrografia abundante, com rios de pouca inclinação e amplamente utilizados para a geração de quê? De energia e circulação de mercadorias, pessoas e também serviços. Então é abundante, ou seja, tem grande abundância, rios de pouca inclinação, que eles vão servir para a geração de energia e também para a circulação de mercadoria, pessoas e também serviços. E nessa região podemos destacar o rio Reno, que esse rio, o rio Reno, ele nasce nos Alpes da Suíça e deságua no Mar do Norte. E esse rio, que ele faz fronteira entre a França e também a Alemanha, atravessa a área mais densamente povoada da Europa, já que serve como gerador de eletricidade e via de circulação de matérias-primas
e mercadorias para as áreas que foram o berço da Revolução Industrial naqueles dois países, né? Da Alemanha e também França. Aqui na imagem nós temos aqui, ó, usina hidrelétrica no Rio Reno, na França, né? Então aqui nós temos a imagem desse rio, né? Aqui nós temos a usina hidrelétrica. Então ele também foi um rio, ele se destaca também entre os rios do continente europeu. Então outros rios importantes da Europa são Tamisa, o Sena e também o Volga. São esses rios também, eles são muito importantes para o continente europeu, né? Aqui, esse primeiro aqui, o Tamisa, ele corta Londres, na Inglaterra, e o Sena, que banha Paris, na França. Esses territórios, onde teve início o industrialismo, passaram vários anos contaminados por detritos industriais. No entanto, né, no final do século XX, a partir de esforços estatais, foram completamente descontaminados, né, devido aos detritos industriais que teve início, né, o industrialismo nessas regiões. Então, por isso, esses rios, eles terminaram se contaminando, né, tornando-se poluídos. Mas, aqui como diz no texto, no entanto, no finalzinho do século XX, com os esforços, né, estatais e dos estados, foram completamente descontaminados. Esses dois aqui, o Tamisa e o Sena. E temos também o Volga, que é o mais extenso rio da Europa, ou seja, é o maior rio da Europa, é o Volga. Ele nasce no Planalto, né, do Valdai, na Rússia, e depois de percorrer 3.690 quilômetros, sendo a maior parte deste navegável, utilizado para a geração também de energia, mesmo que suas águas congeladas durante os meses de inverno desaguam no Mar Cárpio. Então aqui nós temos a imagem desse rio, né, o Volga. Aí aqui, rio congelado em Moscou, na Rússia. No inverno ele chega a congelar devido às baixas altitudes, viu? Ele é um rio também que ele serve para a geração de energia e também também para a circulação de mercadorias e pessoas. Então ele é um rio muito importante e é o mais extenso da Europa. Então, no inverno ele chega a congelar. Aí temos aqui também os principais ambientes, né, climatobotânicos da Europa. E esses ambientes aqui, eles são localizados entre os trópicos de Câncer ao sul e o Polo Norte. O continente europeu, ele abriga ambientes onde predominam os climas frios e amenos, né, que juntamente a outros elementos naturais desenvolveram formações vegetais em baixa diversidade de espécies. Entretanto, esses ambientes são intensamente explorados pelo turismo, que anualmente atrai mais de 500 milhões de pessoas e contribui significativamente para o produto interno bruto, né, que é o PIB, de alguns países, e pela profunda urbanização de recursos vegetais e minerais ao longo do processo de industrialização e urbanização, principalmente pela Revolução Industrial. Então aqui nós vamos ver aqui que devido, né, à sua localização, que ele está entre o Trópico de Câncer e o Polo Norte, a temperatura ela é amena, né, são frios, climas frios e amenos, que juntamente com outros continentes que outros elementos naturais desenvolvem formações vegetais com baixa diversidade, né, na questão de espécies vegetais, devido à sua localização geográfica. E é uma região que atrai milhões de turistas e isso vai ser bom para a economia do país, né, do continente. Chegando aqui, ó, anualmente mais de 500 milhões de pessoas contribuem, né, significativamente para o produto interno bruto, né, de alguns países. Então, é uma área, né, que atrai bastante turista do mundo inteiro. Aí temos aqui também a Europa climas. Esse continente europeu há 7 tipos de climas, então vocês podem observar aqui, né, que nós temos o polar, vocês podem localizar aqui no mapa, o polar. Temos aqui o frio, que fica aqui nessa região, o temperado, que isso vai depender da localização geográfica, o subtropical, né, que é essa áreazinha aqui, o mediterrâneo,
que vocês podem observar aí no livro. Frio de montanhas, né, devido, né, as altas altitudes. E temos aqui o semiárido, que é essa região aqui. Então aqui esse continente há 7 tipos de clima, tá? Devido à sua localização no globo. Aqui abaixo nós temos o norte da Europa, abrange a Península Escandinava e o norte da Rússia. Nessa região predomina o quê? O clima polar, que é aqui, ó, nessa região aqui, que fica a Península Escandinava, né? E o clima que predomina aqui é o polar, com invernos longos e temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, né? Só para vocês verem como é muito frio, porque está próximo dos polos, do Polo Norte. Durante aproximadamente 9 meses do ano, o solo é recoberto por uma grossa camada de neve. Então, chegando a nevar, por isso que aqui o rio Volga, né, ele chega a congelar devido às baixas altitudes, chegando a 0 graus Celsius. Que juntamente às baixas temperaturas e umidade limita o desenvolvimento de diversidade vegetal e também animal. Aí temos aqui, ó, a tundra, que é a formação típica da área, que só aparece no curto verão, porque chega a congelar, então ela só vai aparecer, só vai ser visível no verão. Aqui nós temos a tundra colorida no outono, na frente da curvatura do rio Himalaia, né, nas montanhas de Ibine, acima do Círculo Ártico Russo. É aqui que está mostrando, ó. Então, toda essa parte aqui, no inverno, chega, né, a congelar por uma camada grossa de neve. Então, só vai ser possível, né, ver esse tipo de vegetação aqui no verão. Aqui abaixo nós temos aqui o gráfico, onde está mostrando os meses, né, do clima polar, os meses que as temperaturas vão chegar, né, a 0 graus Celsius. Então aqui vocês podem observar aqui no gráfico abaixo. Temos aqui também a questão da Europa, a vegetação. Temos aqui os tipos de vegetação que predominam também nesse continente. Temos aqui a tundra, a floresta boreal, né, a floresta temperada, a vegetação mediterrânea, pradarias e a vegetação de altitude e regiões cultivadas, né? Essas regiões aqui, que são as regiões cultivadas. Então vocês podem observar aqui, né, os tipos de vegetação também que predomina na Europa. Mais ao sul desse ambiente encontramos o clima subpolar, né? Ele atinge áreas da Noruega, Rússia e Suécia, onde as temperaturas baixas geralmente não ultrapassam 10 graus Celsius, né? Então aqui já vai ser um pouquinho diferente aqui do clima polar. Ele chega, a temperatura chega a ser abaixo de 0 graus Celsius, a ficar abaixo de 0 graus Celsius. E aqui não ultrapassa 10 graus Celsius, ou seja, o clima sempre é esse aqui, ó. Ele não ultrapassa, né, essa temperatura aqui, mesmo nos curtos verões. E esse clima limitador produziu uma das formações vegetais que mais sofreu depredação do continente europeu, que é a taiga ou floresta boreal, né, constituída por coníferas, que são pinheiros, e a facilidade de penetração faz com que essa formação seja intensamente explorada pelas indústrias madeireiras e de papel e celulose, né? Então aqui foi uma das formações vegetais que mais sofreu depredação do homem, foi esse tipo aqui, foi a taiga e também as florestas boreal, que são exploradas pelas indústrias madeireiras, né? Então, pela facilidade de penetração nessas áreas aqui, nessa vegetação. Então, essa madeira daqui, né, ela serve para a fabricação de móveis. Então, ela é uma das vegetações mais exploradas no continente europeu. Aqui na outra página, né, temos aqui, na porção central do continente europeu, predomina o clima temperado continental, né, que, em virtude da distância do litoral, sofre pouca influência das massas oceânicas úmidas,
E esses fatores produzem um ambiente de baixa umidade com grande amplitude térmica anual, causando verões muito quentes e invernos frios, adaptada a esse ambiente. Desenvolveu-se uma formação vegetal herbácea, a gramínea, né, que é o capim, denominada estepe, cujo solo extremamente fértil é utilizado por diversas populações para a prática da agropecuária. Já esse clima aqui, temperado continental, né, ele já vai ser um clima um pouco quente, devido, né, à sua distância do litoral. E aqui a vegetação, né, que predomina aqui, devido a esse clima, são as gramíneas, né, que são capim, também denominada de estepe. E o solo também é muito fértil e é utilizada por diversas populações para a prática da agropecuária. Aqui você vê, ó, estepes em planície ucrânia. Aqui é o tipo de vegetação que predomina nessa região, né, devido ao seu clima. Aí aqui nós temos os meses, clima continental, aí você vai ver aqui no gráfico, né, de janeiro a dezembro, aí você vê aqui que a temperatura, né, ela aumenta, aqui nos verões, então os verões são muito quentes e o inverno muito frio. Já na extremidade ocidental da Europa, surge pela influência do Oceano Atlântico o clima temperado oceânico. Esse clima é atingido pelas correntes marinhas quentes e massas de ar úmida que se deslocam em direção ao continente, né? As massas de ar que vêm, né, do oceano, ela se desloca em direção ao continente europeu. E as chuvas são frequentes ao longo do ano e os verões e invernos são amenos, né? E essas características climáticas produzem a formação vegetal de floresta temperada, cujas principais espécies de árvores são a castanheira, o carvalho e também o pinheiro. Na atualidade, essa vegetação se encontra intensamente devastada também, assim como as coníferas, pela grande urbanização e pelo desenvolvimento industrial, sobrevivendo em parques de preservação florestal. Então, devido ao desenvolvimento, né, da urbanização, o crescimento da urbanização e o desenvolvimento industrial, houve-se necessário o quê? A devastação de grandes áreas desse tipo de floresta, né, tipo de vegetação. E é apenas no continente europeu se encontra esse tipo de vegetação aqui apenas em parques de preservação florestal, que ainda, né, pode-se ver esse tipo de vegetação. Aqui nós temos as áreas mais visitadas por turistas na Europa, apresentam climas completamente opostos, que são os frios de altitude ou alpino e mediterrâneo, viu? Então esses climas aqui são opostos desses outros aqui citados acima. Aí nós temos aqui, ó, o clima alpino, ele é encontrado nas regiões elevadas e altas cadeias de montanha do continente, onde as temperaturas são muito baixas. A queda de neve é constante, né, nessa região devido à sua localização e o clima, e o solo é recoberto por uma grossa camada de neve. Esse ambiente favorável à prática de esportes radicais como alpinismo e esquiação é encontrado nos Pirineus da França e Espanha, né? Aí aqui tem os locais também na Rússia, né, na Austrália, Romênia. Então aqui esse ambiente ele é mais favorável para o alpinismo e também a esquiação, devido, né, ao seu tipo de clima, né? Aqui no caso, que é o frio de altitude ou alpino mediterrâneo. Então, nessa região aqui, aí você pode observar aqui abaixo, aqui nós temos os Alpes suíços, né, em Murren, na Suíça, região de Jungfrau. Aí aqui temos aqui, ó, todo coberto de neve. Então, aqui serve para a prática do alpinismo e também esquiação, né? As pessoas atrai muitas pessoas, né, que praticam esse tipo de esporte para essa região. E temos aqui também o clima mediterrâneo, que ele se espalha pelo sul da Europa, recebendo forte influência do mar, que ele dá o nome e das massas de ar secas
proveniente do deserto do Saara, né? Apresenta os invernos amenos e úmidos e verões quentes e secos, atraindo pessoas de diversos lugares do mundo para suas belas praias e seus ambientes moldurados pela vegetação mediterrânea, constituída por uma miscelânea arbustivas e árvores cujos principais expoentes são os sombreiros e as oliveiras. Aí aqui abaixo nós temos, né, floresta de pinheiro marítimo na Itália, exibindo a vegetação típica do Mediterrâneo. Então aqui também atrai muitas pessoas, muitos turistas do mundo inteiro para apreciar as belas praias e também os seus ambientes maravilhosos, né, que tem no continente europeu. Então aqui a gente pôde conhecer um pouco, né, sobre a questão do relevo e também do clima, a vegetação e também da hidrografia desse continente. Então na aula passada, como eu coloquei um vídeo onde falava sobre os rios, sobre a importância desses rios, né, quem assistiu pôde aprender um pouco mais sobre a importância de cada um desses rios para a população, né, do continente europeu. Então essa foi nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco e vocês irão realizar, né, as atividades das páginas 109 a 111. Então essa foi nossa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima aula.